Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Hoje mostraremos um pouco sobre a história de Roma e de sua sociedade que originou um poderoso império que até nos dias de hoje é lembrado pelos seus feitos históricos. Então venha comigo para mais um vídeo do canal Diário da História. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. pela união de 7 pequenas aldeias que com o tempo se transformou numa cidade, para logo em seguida se tornar um grande império tão poderoso, tornando um dos principais centros do mundo antigo. Roma foi inicialmente formada por povos indo-europeus, principalmente os latinos e sabinos, que falavam latim. Roma estava situada às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica, formada por 7 pequenas aldeias que foram conquistadas pelos etruscos, que fundaram a cidade-estado de Roma. O território romano estava localizado em uma cadeia de montanhas, possuindo clima ameno e com chuvas constantes, originando terras férteis, ideais para a agricultura e criação de gado. Sua proximidade com o mar terreno servia de ponto estratégico para o desenvolvimento do comércio. A fundação de Roma possui poucos registros, sendo eles narrativas que se misturam com mitos e lendas. A narrativa mais conhecida é a lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Reno. Conta a lenda que Rômulo e Reno eram filhos do deus Ares com Reia, descendente do herói Enéas que havia lutado na Guerra de Troia. Reia foi seduzida pelo deus e acabou engravidando, dando à luz aos gêmeos Rômulo e Reno. Anúlio, tio de Reia, que havia usurpado o trono do irmão, ordenou que os gêmeos fossem colocados num cesto e atirados no rio Tibre. O cesto foi levado pelas águas até chegar na margem, e os irmãos foram encontrados por uma loba que os alimentou. Pouco tempo depois, um pastor de ovelhas, chamado Faustulo, encontrou os gêmeos e os criou como filhos. Segundo a lenda, Rômulo e Reno receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C., mas os irmãos se desentenderam e Rômulo assassinou Reno, se tornando o primeiro rei de Roma. Além dessa lenda, há também os escritos registrados por Tito Livio e as escavações arqueológicas que acreditam que Roma foi fundada na região de Lácio, na Itália Central, onde se predominava o idioma latino. No período monárquico, a sociedade romana era formada pelo rei e por 4 classes sociais: os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios pertenciam à alta classe social romana. São descendentes dos fundadores de Roma, sendo considerados descendentes legítimos do povo romano. São chamados chefes de família. Os patrícios formam a elite social e política de Roma. Detinham muitos poderes e privilégios, possuindo controle político e econômico, sendo grandes proprietários de terra. Os plebeus, também chamados de plebe, não eram descendentes dos fundadores de Roma. A classe dos plebeus era formada por pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses e comerciantes. Possuíam direitos civis, podendo adquirir terras e abrir comércios. Os plebeus não podiam exercer cargos públicos e nem religiosos. Também era proibido o casamento entre a plebe e os patrícios. A plebe era convocada para ingressar no exército. Os clientes são pessoas pobres ou estrangeiros que prestavam serviços aos patrícios e plebeus em suas terras e cuidavam do gado. Os clientes dependiam completamente dos patrícios e plebeus em troca de proteção e direitos políticos.
Os escravos eram plebeus endividados e prisioneiros de guerra. Eram considerados como bens materiais. Essa classe fazia parte da camada social produtiva da sociedade romana e realizavam diversos trabalhos, como serviço doméstico, mineração de metais, construções públicas e outros. Os escravos poderiam ser vendidos. Com isso, eles podiam pertencer a um proprietário ou ao Estado. Eles não tinham poderes políticos e nem direitos civis. A sociedade romana no período monárquico era formada por essas classes sociais, sendo governadas pela figura do rei, que possuía os poderes político, jurídico e religioso. Mas o cargo de rei não era hereditário e dependia do apoio dos patrícios e plebeus. O rei governava com a ajuda da Assembleia Curiata e do Senado. A Assembleia Curiata era formada por 30 chefes de família do povo romano, cuja responsabilidade era elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerra a outros povos. Já o Senado era formado pelos patrícios, que assessorava o rei e possuía o poder de vetar as leis criadas pelo rei. Em 509 a.C., aconteceu uma revolução política organizada pelos patrícios, que culminou com a queda da monarquia e a expulsão do rei Tarquínio, o último rei de Roma. A partir dessa revolução política, os romanos decidiram que o governo deveria ser dirigido por 2 dirigentes chamados cônsules, com um mandato de 1 ano. Com isso surgiu a República Romana. Na República Romana se manteve a divisão social estabelecida na monarquia, mas o número de escravos aumentou consideravelmente, ultrapassando o número da população livre, tornando-os a base da produção e trabalho. A República Romana foi marcada pelas constantes desavenças entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios e poderes, enquanto os plebeus lutavam pelo direito de participar do governo. Os plebeus se revoltaram 5 vezes contra os patrícios, com o objetivo de adquirir direitos. Em 494 a.C., os plebeus conseguiram criar um tribunal da plebe, em que eles poderiam controlar os patrícios. Em 450, foram criadas as leis das 12 tábuas, que instituem na escrita e fixação das leis para que os plebeus pudessem, sempre que necessário, consultá-las. Em 376, foram instauradas as leis licínias, que determinava que um dos cônsules pertencesse à classe dos plebeus. Em 345, foi criada a Lei Canuleia, que permitia a celebração do casamento entre patrícios e plebeus. Com o fim das disputas entre patrícios e plebeus, os romanos iniciaram a expansão pelos territórios vizinhos. Com a conquista de novos territórios, Roma foi evoluindo e enriquecendo, incorporando a cultura, religião e riquezas conquistadas de outros povos, tornando assim um grande império. Com a expansão territorial, ficou difícil consolidar uma forma eficiente de governar. Por isso, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos para assumir o poder em conjunto, sendo eles Pompeu, Crácio e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. O segundo triunvirato foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, mas com as constantes disputas de poder entre os 3, ocasionaram em guerras civis. Otávio conseguiu derrotar os seus adversários e recebeu do Senado o título de Augustus, tornando o primeiro imperador de Roma, iniciando a era do Império Romano.
O Império Romano conquistou territórios que se estendiam desde o rio Reno até o Egito, chegando até a Grã-Bretanha e a Ásia Menor. A conquista de seu território foi graças ao seu exército disciplinado e bem preparado. Com o crescimento do império, foi necessário organizar sistemas de comunicação e locomoção rápida que pudessem ser usados em todo o território romano, facilitando sua organização. Então foram criadas as primeiras estradas. No vídeo anterior, mostramos que as estradas sinalizadas foram uma invenção do povo romano, e lá detalhamos como elas foram construídas e que existem até hoje e são utilizadas. O Império Romano se tornou o apogeu da história romana, pelo sistema de leis que podia ser reproduzido e aplicado em todo o território, a construção de edifícios públicos e obras de infraestrutura que facilitavam a vida da população, como banhos públicos, templos, aquedutos, teatros e outros. Com um território tão grande e cobiçado, se torna difícil para o governante a tarefa de administrar e controlar a arrecadação de impostos, a ambição dos generais que desejavam governar de forma independente e os crescentes ataques dos povos germânicos que começaram a conquistar algumas regiões romanas. Para se defender, os romanos iniciaram as guerras defensivas, que culminou no aumento de impostos e diminuição da mão de obra escrava, ocasionando uma crise econômica. As guerras constantes contra os povos invasores, a falta de capacidade de alguns imperadores em governar, perda de território, a crescente crise econômica, o fim da expansão territorial e a falta da mão de obra escrava favoreceram a decadência do império. Em decorrência desse cenário, o último imperador, chamado Teodósio, decidiu dividir o império entre os seus filhos, Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente e Arcádio com o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente conseguiu se manter até 1453. Olá, meus companheiros! Gostaram de viajar pela história de Roma e de sua sociedade? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Vocês também podem dar sugestões de assuntos para os próximos vídeos aqui nos comentários. Um beijo, tchau!